oração também. Não porque a oração feita e as orações feitas não chegaram aos céus e não tem meu sim e meu amém. Mas eu sempre gosto de fazer uma oração de gratidão a Deus. Porque é um privilégio ser instrumento dele para servir os filhos e filhas dele na terra. É com gratidão que eu chego nos lugares, entendendo que Deus poderia usar anjos para revelar os mistérios do reino, mas Ele escolhe fazer isso através de pessoas. Mas antes dessa oração eu quero dizer algo a você. Você vê o pastor Otto comigo, ele é silencioso, ele é calmo, ele é manso, ele fica nos bastidores, você vê ele lá com material. Eu vou dizer para você, eu sou o que sou, primeiro pela graça de Deus, e segundo porque Ele foi o instrumento de Deus para me ganhar para Jesus. Ele é o instrumento de Deus para me pastorear, Ele é o instrumento de Deus para interceder por mim. Ele é o meu pastor, Ele é o meu amigo, Ele é o meu amado, meu amor. Pastor Otto é um tremendo homem de Deus. Esses livros que tem aí, a metade deles ele escreveu e comigo foram finalizados. Mas é um coração de servo, ele atende pessoas o dia inteiro, o dia inteiro. Ele é um pastor, ele não é um mestre, ele é um pastor. Mas o dom que ele tem de pastor tem abençoado vidas e vidas e vidas e vidas. É como se eu lançasse a palavra e pela palavra as pessoas vissem a necessidade de ajuda e aí procuram ajuda e ele corre para ajudar. Então nós estamos juntos nisso. E eu quero agradecer a Deus pela vida dele também. Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor me trouxe a esse lugar. Eu digo que eu não tenho uma agenda, eu tenho uma missão, e o Senhor faz a agenda para o cumprimento da missão. E o Senhor um dia, Pai, usou o teu filho, filho da tua filha, que honrava o teu nome, que orava pelos casamentos dos filhos, e ele me encontrou, Pai, me deu vida porque me apresentou o Senhor, e me deu o nome dele também, Pai. Eu conheci o teu nome, que é sobre todo nome, e ganhei o nome de honra dele também, Pai. E eu quero te agradecer pela vida do meu esposo, quero te agradecer pelo ministério que o Senhor nos dá, porque não faria nada se ele não estivesse junto comigo em todos os lugares. Eu digo que sou pela tua graça, mas pelo amor dele, ele tem me sustentado. E juntos, Pai, nós estamos cumprindo esse precioso chamado. Por isso eu te louvo pela vida dele, te louvo por esse dia, Pai, que estamos aqui reunidos, servindo aos santos que se reúnem neste lugar. Obrigada, Senhor, por esse privilégio. Obrigada por estar casada com ele há 54 anos, Pai. Ter filhos, ter netos, ter bisnetos, e juntos, Pai, construindo uma história, Pai. Muito obrigada por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu digo que eu que saí ganhando. Eu fui buscar ela lá em Mato Grosso, né? Hoje em Mato Grosso do Sul. Ela era uma onça marroá. E hoje ela é... Nem vou falar o que é, né? A gente tem as suas palavras carinhosas. Né? Vai passando o tempo, vai mudando. Mas... realmente eu que saí ganhando, porque ganhei essa preciosidade. A preciosidade que Deus tem, por causa de Deus tem nos levado a todas as nações da terra. Muito obrigado por isso.
sábado à noite e no domingo de manhã. Quem não estava, levanta a mão. Você perdeu. Você perdeu. Nessas 3 ministrações, nós liberamos conhecimento profundo de Palavra de Deus, de libertação. Nas 3 ministrações eu lancei princípios espirituais, das leis espirituais, que podem nos dar vida e vida em abundância. Falei de portas abertas para o mundo espiritual e como fechar portas quando foram abertas as trevas. E nessa noite eu não vou falar de libertação. Nessa noite eu vou falar de algo que Deus me comissionou para falar em todos os lugares onde eu ministrasse a primeira vez. Existe um texto que eu falei ontem, que os 70 escolhidos por Jesus, depois que ele escolheu 12, ele escolheu outros 70. E os 70 escolhidos por ele foram de aldeia em aldeia, cidade em cidade, cumprindo um comando, e voltaram dando relatório. Isso está em Lucas 10, 17. Regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios te nos submetem. Felizes da vida, porque surpreendentemente o que não era conhecido por eles naquele tempo, ter autoridade espiritual, dar uma ordem, demônio obedecer, o Velho Testamento inteiro isso nunca havia acontecido, até a vinda de Jesus isso nunca havia acontecido. Só depois do batismo, lá no Jordão, é que a Trindade se juntou na terra, Pai, Filho e Espírito Santo, e a partir de então, só a partir de então, a autoridade espiritual voltou para a terra. E só Jesus começa a expulsar demônios. Depois ele chama os 12, eles também vão expulsando. Depois ele chama os 70. Me via de aldeia em aldeia, cidade em cidade, com uma comissão, uma ordem. E os 70 não sabiam que tinham autoridade. Eles são surpreendidos com a autoridade que tinham. Quando eles regressam, Lucas 10, 17, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios te nos submetem. Possuídos de alegria, uma alegria espetacular. E a palavra é: Senhor, em teu nome os demônios nos obedecem. Que surpresa é essa? Jesus responde com uma palavra que parece meio enviesada. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Parece que é fora do contexto essa resposta. Mas não é. Jesus está dizendo: eu estava com meu Pai quando houve uma rebelião no céu e anjos de luz foram expulsos, tornaram-se anjos maus. Eu estava no céu quando eles foram lançados para a terra como um relâmpago. Eu estava no céu quando eles foram expulsos. E em seguida Jesus diz: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Eis aí vos dei. Dei é tempo passado do verbo, é tempo pretérito. Não é darei autoridade. Eu vos dei. Os demônios se vos submetem porque eu vos dei autoridade. Mas antes de Jesus dizer que deu, ele diz: eu vi Satanás sendo expulso do céu, caindo do céu como um relâmpago. Então ele tem uma mensagem subliminar para os seus discípulos. Ele está dizendo: olha, até do céu eles foram expulsos e precisou o exercício da autoridade. Eles não saíram por vontade própria, eles não obedeceram o comando de sair. Você só precisa expulsar aquilo que não sai por vontade própria, por escolhas. A escolha é permanecer, mas se for expulso vai ter que sair. Jesus então diz: eis aí vos dei autoridade. Eles estão se submetendo a vocês porque eu dei autoridade. Eles saíram do céu quando foram expulsos, e agora eu vos dei autoridade para expulsar, para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder
do inimigo. É da boca de Jesus que sai a palavra que o inimigo tem poder. Pregar que ele não tem poder é heresia. Se não tivesse poder, não faria o estrago que faz na face da terra. Não mataria, não roubaria, não destruiria tantas famílias, tantos homens, tantas mulheres, tantos jovens. Mas eu quero te chamar a atenção que depois de Jesus dizer: eis aí que tem autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Ele conclui dizendo: não obstante, não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E aí algumas pessoas usam essa palavra, essa expressão, para dizer: está vendo, eu não preciso brigar com o demônio, eu só preciso ter o meu nome escrito no livro da vida. Mas não é isso que está escrito. Vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião. Eu vos dei autoridade para exercer a autoridade. Eu vos dei autoridade para colocar o inimigo para correr. Mas não foque toda a sua vida cristã nisso. Não se alegre só por isso. Vai chegar um tempo, Jesus estava dizendo de forma subliminar, vai chegar um tempo em que a guerra vai acabar. Satanás vai ser aprisionado num lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Nós começamos esse ensino dizendo que está em Apocalipse 12, ai daquele do mar, que foi lançado com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo. A palavra tempo era repetida pelos demônios quando eles se encontravam com Jesus. Pensei que és o santo de Deus, que és atormentados antes do tempo. Que tempo é esse que os demônios falavam? Terá um tempo em que ele será prisioneiro para sempre, num lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Apocalipse 20:10 conta esse dia. E quando Satanás for aprisionado no lago de fogo de enxofre por toda a eternidade, acabou o ministério de matar, roubar e destruir. Quando ele for aprisionado no lago de fogo de enxofre por toda a eternidade, será o fim da guerra. Não haverá mais motivo para guerrear. Então Jesus está dizendo para aqueles homens: olha, eu vos dei autoridade para vocês guerrearem, mas não foquem tudo na guerra. Tenham o cuidado de ter uma vida com Deus para terem salvação, para o vosso nome ser escrito no livro da vida, porque só entrarão no reino dos céus aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Há um binômio de libertação que é muito importante você sempre se lembrar dele. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não está escrito sujeitai-vos a Deus e descansai. Você não vai precisar mais brigar com o inimigo. Não está escrito sujeitai-vos a Deus e acabou a guerra. Não. Está escrito sujeitai-vos a Deus, mas, e eu acrescento, entretanto, contudo, todavia, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você só tem autoridade se estiver conectado com o céu. Você só tem autoridade se estiver vinculado com o céu. Então, estar vinculado com as coisas do reino dos céus é o que vai te capacitar e te dar armas espirituais para guerrear. Armas espirituais. Eu falei da carta aos Efésios. Carta aos Efésios é um manual de guerra. O apóstolo Paulo, quem escreveu a carta aos Efésios, ele tinha a compreensão do mundo espiritual como nenhum outro apóstolo teve. Ele é o único que fala de principados, de potestades. E ele fala de armas espirituais. Também na carta aos Coríntios ele fala: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E na carta aos Efésios ele especifica quais são essas armas: capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade,
escudo da fé, espada do Espírito, calçados do Evangelho preparatório da paz. Elas não são armas místicas, não é colocar a mão na cabeça, como alguns ministérios de libertação fazem. Eu tomo para mim o capacete da salvação, eu me visto com a coraça da justiça, eu me sinto costurando a verdade, eu tomo a espada, o escudo. Não é isso. As armas espirituais são uma posição em Deus, uma posição em Cristo. Só se você estiver salvo, que você foi resgatado do império das trevas por reino da luz. E se você já foi resgatado do império das trevas por reino da luz, tudo bem, pode atirar nas trevas. Mas se você ainda não foi, você vai atirar em você mesmo. O teu pé está lá, vai ser fogo amigo. Coraça da justiça não é justiça só de ser justo. É a justiça de estar alinhado com as leis de Deus, com aquilo que Deus tem como justo. Limpar a sua vida do pecado, fazer os concertos. Essa é a coraça da justiça. Cingir o seu corpo, pegar a espada, embanhar o escudo, calçar os calçados. Tudo isso é uma posição em Cristo. O cinturão é da verdade. A verdade não é uma filosofia, não é um conceito. Se fosse conceito, teria muitas verdades, porque tem muitos conceitos. A verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Eu falo que a palavra de Deus é como um leão. Se você tivesse aqui um leão numa jaula, e você abrisse a jaula e soltasse o leão, você não precisaria guiar o leão onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, nem ajudar o leão, nem defender o leão. Ele ia fazer o estrago dele sozinho. Assim é a palavra de Deus. Você não precisa defender, você não precisa argumentar, você só precisa soltar a palavra. E a palavra é o Filho, a palavra é o Verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós, a palavra é Ele. Por isso ele fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Por isso ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque Ele é a palavra e Ele é o Filho. Então, se a palavra é Ele, se Ele é o leão da tribo de Judá, a palavra é o leão. A palavra é o leão. E vai por aí as armas espirituais. Não é místico, não é uma oração, mas é uma posição que nos dá a capacidade de lutar com as trevas. Mas eu quero te chamar a atenção para algo nessa noite. Carta aos Efésios. Efésios foi o povo que recebeu mais instrução de libertação. Carta aos Efésios é um manual de guerra. Ali o apóstolo Paulo ensinou sobre o mundo espiritual, região celestial. Ensinou que a luta não é contra a carne e o sangue, a luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Fala de cilada do diabo. Mas eu quero chamar a sua atenção que mesmo os Efésios, ou os cristãos Efésios, tendo sido altamente instruídos no mundo espiritual, sobre o mundo espiritual, mesmo eles tendo recebido profundidade de revelação espiritual, e teve um sentido para isso, porque lá em Éfeso estava o templo de Diana dos Efésios, era o lugar do ocultismo. O apóstolo Paulo foi para lá para ensinar mundo espiritual e guerra espiritual. Mesmo eles havendo recebido toda a instrução sobre libertação, quando chega no fim da Bíblia, em Apocalipse, a carta para as igrejas da Ásia, quando fala de Éfeso, fala: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Diga ai, ai, ai. Pois é.
estudou esqueceu de escrever o nome no livro da vida. Fez da guerra o único foco, o único objetivo. Mas da comunhão com Deus, da experiência com Deus, de vivenciar o Evangelho, esqueceu. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E quando você vai para as igrejas da Ásia, onde o Evangelho estava bombando como Éfeso, quando você vai para lá, as igrejas morreram. Elas morreram. Você vai falar de Síria. Hoje Síria faz decapitação de missionários. Ali o Evangelho foi pujante. Aquela região da Ásia era na maioria convertidos ao Senhor, porque viram os milagres, viram o movimento da igreja primitiva. Foram cheias do amor de Deus. Hoje no almoço eu estava conversando com os pastores e eu disse que tem coisas na Bíblia que me deixam apavoradas. Uma delas é Jesus dizer: o amor se esfriará de quase todos. Quase todos, a maioria. Então eu vou pregar outra coisa nesta noite. Não vou pregar libertação. Eu vou pregar aquilo que Deus me comissionou para pregar todas as vezes que eu chegar na igreja pela primeira vez. Jesus falando da sua volta. O sermão profético que está em Marcos 13 é o anúncio dos tempos do fim. Não é escatologia que eu vou falar para você, não é. Eu não sou especialista em escatologia. Nesse sermão, o sermão profético de Marcos 13, Jesus fala muita coisa que a escatologia tem nos ensinado. Por exemplo, ele fala, versículo 8, Marcos 13: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Homem talvez não saiba o que é princípio das dores, mulher sabe, a dor de parto. As dores começam espaçadas, longe uma da outra, uma cólicazinha mais ou menos, depois elas vão se tornando a miúde, as contrações para botar o filho para fora vão apertando, até que fica de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos e a criança nasce. Não é disso que eu quero falar, não sou experta em escatologia. Mas eu quero falar de uma palavra de Jesus. Ele é o profeta que profetiza a sua vinda. É ele que fala, versículo 26, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele verá os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. É ele quem fala que ele vai voltar e que nós o veremos. O profeta é ele. O sermão profético é um anúncio de coisas futuras, é o prenúncio do que ainda não aconteceu, mas acontecerá. Eu quero chamar sua atenção para o que ele fala a partir do versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. O que é uma parábola? Parábola eram historinhas aparentemente comuns do cotidiano, histórias triviais, mas que na verdade tinham mistérios do reino dos céus. Um dia um discípulo falou para ele: por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a vós eu explico. Então parábolas são histórias de coisas naturais, mas que têm revelação de coisas espirituais. Isso aqui é uma parábola. Ele fala duas parábolas para falar da sua volta.
Primeiro ele diz: aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Figueira, verão. Talvez se ele estivesse no Brasil, ele dissesse assim: aprendei a parábola da mangueira. Quando começa a aparecer as flores da mangueira, porque está próximo o verão. Lá no centro-oeste, ele diria: aprender a parábola do pequizeiro. Quando o piqui dá flores é porque está próximo ao verão. Ele está falando de um tempo, de uma época, O verão é uma época do ano. Assim também vós, quando vês acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Por que escreveu esta? Ele está falando há 2000 anos atrás com contemporâneos dele, ele está dizendo esta geração, porque era preciso ficar escrito esta para todas as gerações que lessem, abrissem os olhos para as verdades que ele está comunicando a todas as gerações. Ele disse: passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Tem coisas que o Filho não sabe. Tem. Quando ele orou a oração sacerdotal, ele falou: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele já terminou a caminhada dele, já está prestes a ir para a cruz, e ele fala: Pai, eu cumpri o Senhor me mandou fazer. E no meio dessa oração ele fala: glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Que glória é essa que ele tinha antes da fundação do mundo? Ele era Deus. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz que ele se humilhou e tornou-se figura humana. Ele subsistia em forma de Deus, mas humilhou-se e tornou-se figura humana. Qual é a forma de Deus? Hoje cantamos aqui: vem com a tua glória. Quando Isaías teve a visão do trono de Deus, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. A glória dele enchia céu e terra. Os anjos ao redor do trono cantam, olhando uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória que ele tinha antes da fundação do mundo era a glória de Deus. Deus Filho. Olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol. A glória que Daniel viu às margens do rio Tigre, ele viu Jesus às margens do rio Tigre. A mesma figura que João viu na ilha de Patmos. Quando Daniel viu, caiu. Quando João viu, caiu. Ninguém fica em pé diante da glória dele. Ele despojou-se dessa glória, veio em carne, porque senão todo mundo ia cair na frente dele. E ele precisava ensinar aos homens os mistérios do reino dos céus. Se ele viesse como Deus, ninguém ficaria perto dele. João andou com ele, coladinho. Ele tinha 12 apóstolos, muitos discípulos. No meio dos apóstolos tinha 3 mais chegados: Pedro, Tiago e João. E dos 3 mais chegados, João era o apóstolo amado. Era amado. Encostava a cabeça no peito. Best friend, amigo especial. Andou com Jesus 3 anos. Mas quando ele viu Jesus glorificado na ilha de Patmos, quando eu o vi, eu caí como morto, ele disse, porque a glória era desconhecida para ele. E Jesus, depois que ele estou dentre os mortos, depois que foi para o céu, sentou-se à destra do Pai, ele recebeu a glória maior do que a que ele tinha antes da fundação do mundo. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Pai lhe deu o mais excelente lugar. Porque ele obedeceu, ele foi aperfeiçoado, está escrito na carta aos Hebreus. A
carta aos Efésios, ele foi colocado acima de todo o poder que se possa nomear. Ele tornou-se a maior autoridade do universo. Ele foi exaltado, porque ele se humilhou, o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu uma excelsa glória e ele não sabia disso. E ele não sabe o dia e a hora da volta dele. Agora veja bem, a respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele diz dia e hora. Dia e hora. Não sabe se é o dia 24 de dezembro, 3 horas da tarde, dia 2 de janeiro, 4 horas da manhã, dia 5 de fevereiro, 2 horas da tarde, dia 8 de março, 6 horas da tarde. Não sabe o dia e a hora. Ele fala dia e a hora. Mas ele fala para você discernir o tempo. O tempo é época. Ele dá o exemplo do verão. Não está dizendo que virá no verão, mas é como a parábola da figueira. É como um exemplo que eu estou te dando. O verão são 3 meses. Mas qual dia e qual a hora desses 3 meses, ninguém sabe. E ele nos fala para ficarmos apercebidos. Ele diz, outra parábola, o 34 diz, é como um homem que ausentando-se do seu país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo, o que porém vos digo a todos, vigiai. É como um homem que viaja, vai embora, ele foi. Os anjos disseram, varões galileus, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Ele dá autoridade aos seus servos. Ele deu autoridade para a sua igreja. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele disse quando ressuscita dentre os mortos. A autoridade que ele recebe no Jordão, ele delegou para a igreja. Ele deu para os 12, deu para os 70 e deu para todo aquele que crê. Isso por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão aqueles que creem. O primeiro sinal é meu nome, expulsarão demônios. Chama a autoridade espiritual esse sinal. Ele foi e deixou autoridade. Ele não diz eu voltarei para brigar com Satanás, mas ele diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A chave que ele tem na mão é a chave da morte do inferno. Por isso ele diz, eu estou vivo, estive morto e tenho comigo a chave da morte do inferno. Diz isso em Apocalipse. Ele arrombou o inferno, pegou as chaves, guardou consigo. Com essas chaves ele vai trancar Satanás no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. É com essas chaves. Primeiro dia ele morreu, terceiro dia ele ressuscitou, segundo dia ele foi ao inferno. Eu estou vivo, estive morto e tenho comigo a chave da morte do inferno. As chaves do inferno estão nas mãos dele. A igreja não precisa arrombar o inferno já foi arrombado. A igreja tem a chave do reino dos céus, do mundo espiritual. O que ela liga no mundo espiritual é ligado, o que ela desliga é desligado. Essa chave está com a igreja. O porteiro tem chave. Tem autoridade, os servos têm a chave. Todo porteiro tem chave. Ele cuida da porta. E aí no versículo 35 ele dá uma chave misteriosa para nós. Ele dá um rema dentro da palavra. Ele diz, vigiai, pois não sabeis quando virá o dono da casa, o dono. Nós não somos dono, nós somos gestores. Ele nos deu para dominar, mas o dono é ele. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde,
se é meia-noite, se no cantar do galo ou se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que vos digo a todos, vigiai. O que é a vigília da tarde? Ele fala de 4 vigílias. 4 vigílias. O que acontece à tarde? Quando o jovem foi me pegar lá no hotel, é Pedro o nome do seu filho? Felipe. Quando o Felipe foi me buscar no hotel, não precisava ainda acender o farol do carro. Ainda tinha luz do dia. Mas o sol já não estava no alto do céu. O sol já havia se posto. Mas a luz do sol ainda clareava todo o nosso caminho. À tarde acontece isso, à tarde o sol já se pôs. Mas ainda a luz que ele manifestou durante todo o dia está permitindo que tenhamos visibilidade. Você sabia que Jesus é chamado sol da justiça? Você sabia que ele é a luz do mundo? Você sabia que quando João Batista nasceu, e João Batista veio para anunciar a vinda de Jesus, o pai de João Batista, Zacarias, é tomado em profecia. E João Batista é um bebezinho no berço, e ele olha para o bebezinho dele, João Batista, e fala: e tu, menino, serás o profeta do Altíssimo, vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas. Aquele que vem para iluminar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. Ele é a luz. A vigília da tarde é a vigília da igreja primitiva. A luz já partiu, mas ainda tem dia. A igreja primitiva, quando se reunia, eles falavam do que eles viram e ouviram da boca de Jesus. Eles não liam Bíblia. Eles comunicavam entre si tudo aquilo que eles testemunharam. Tem alguns textos bíblicos que são tremendos, eu gosto demais. Por exemplo, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 16 em diante, Pedro fala assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Fomos testemunhas oculares. Nós vimos. Ele diz assim: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos no Monte Santo. Era como se agora viesse a voz do céu, Jesus em pé aqui na frente em carne, e lá do céu viesse a voz do trovão dizendo: esse é o meu filho amado em quem. Pedro está dizendo: eu não estou contando para vocês fábulas, eu estou contando o que eu vi e ouvi. Você vai depois um pouquinho adiante, vai ver João também, João, discípulo amado. Primeira epístola de João, como é que começa? O que era desde o princípio, que temos ouvido, que temos visto com nossos próprios olhos, nós o contemplamos, nossas mãos apalparam, nós pegamos nele. É isso que está escrito. A igreja primitiva falava do que viram, que ouviram, e tinham na memória tudo fresco, o que eles receberam de Jesus. Eles se reuniam e eles diziam assim: olha, eu estava com ele naquele dia em que ele chegou naquela aldeia, e já ele estava chorando porque a sua filha estava morrendo. E ele demorou um pouquinho ainda, porque a mulher do fluxo de sangue chegou e no meio da multidão tocou nele, e ele não atendeu logo já. E quando ele chegou lá, a menina já tinha morrido. E ele chamou ela levantou. Eu estava junto, eu vi. Aí o outro dizia assim: isso não é nada. Eu estava junto com ele quando nós chegamos naquela
cidade chamada Naim, viu uma viúva com o seu filho no túmulo, no esquife. Viu uma viúva trazendo o filho no caixão para enterrar. Era uma multidão. Nós vimos uma multidão porque nós tínhamos acabado de passar no lago de Genezaré. E Pedro foi chamado naquele dia. Ele mandou Pedro jogar rede, Pedro pegou peixe. Não foi, Pedro? Não foi isso que aconteceu? Pois é, e aí nós saímos, uma multidão saiu conosco, porque todo mundo abismado de ver o que ele fazia. Começou a juntar gente, era um monte de gente. E aí tem uma multidão que está saindo da cidade. Era multidão diante de multidão. E aquela mulher vinha chorando, ela ia enterrar o seu único filho. Ela nem pediu para ele. Ela não chorou igual Marta e Maria lá em Betânia. Não foi isso que aconteceu. Ela só chorava diante do filho morto. E sabe o que aconteceu? Ele ficou compadecido. Chegou junto ao esquife e falou para o menino acordar. E o menino acordou. E eu vi. Fui testemunha. Era assim a conversa deles. Um falava para o outro assim, isso não é nada. Lázaro já estava enterrado há 4 dias, podre. Estava podre, já tinha coró. Por isso que a irmã não queria que abrisse o túmulo. Mas ele mandou abrir o túmulo. E ele deu um comando de bola. Lázaro veio para fora, como é que o homem saiu dele? E o dia que ele multiplicou pães e peixes, nós estávamos lá. Nós estávamos o dia inteiro com ele, pregando o dia inteiro sentado. Ele pregava sentado. O Sermão do Monte ele estava sentado. No parquinho de Pedro ele estava sentado. E ele pregou. E agora a multidão não deu o que comer. E tinha um menino que tinha uns peixinhos e uns pãezinhos só. E aí entregou na mão dele. E começou a multiplicar. Saía pão e peixe que a gente não sabe nem de onde. Queridos, a igreja primitiva, a igreja da tarde, a luz da tarde, a vigília da tarde. É a igreja que andou com Jesus, viu ele ser crucificado, viu o sangue derramado, acompanhou ele até o Gólgota. A igreja primitiva, a Bíblia conta que eles vendiam tudo que tinha repartido entre os pobres. Você sabe por que eles faziam isso? Porque o anjo, ou os anjos, quando Jesus subiu, falou para eles assim, olha, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer, e veio buscar vocês. Ele falou, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Vou na frente para depois vir buscar vocês. Então, se ele vem para nos buscar, e os anjos disseram isso, que ele volta, e nós vimos ele subir sobrenaturalmente, ele vai voltar sobrenaturalmente, não tem sentido juntar coisas. Coisas não têm sentido. Pessoas têm sentido. Encher de bens não tem sentido. Por que eu preciso ter 3 casas? 4 casas? Não há sentido nisso. Eles vendiam tudo e repartiam tudo, porque quando Jesus voltar, queridos, quando Jesus voltar, nem sua roupa vai. Porque a ressurreição dos mortos, ela é começada por ele é a primícia da ressurreição. Nem os panos que ele estava enrolado foram juntos com ele. Nem os panos. Os panos ficaram no sepulcro. Nem a veste vai junto. Nem a veste vai junto. Então, aquela casa linda que eu tenho lá em Resende, de 580 metros quadrados, que tem sauna, piscina, churrasqueira, que tem 2.000 metros de terreno, que só a suíte e o banheiro daquela casa é do tamanho desse salão aqui, não vai. Por isso que hoje minha vida e a vida do meu marido é de aldeia a aldeia, cidade em cidade, com 2 malinhas, pregando o Evangelho do Reino. Perdeu o sentido tudo mais. Tudo mais perdeu o sentido. Nós passamos fora 10 dias
dias agora, 12 dias, vamos ficar em casa um dia. Nós vamos chegar amanhã em casa. Quando a gente chega em casa, eu faço uma gracinha. Eu falo para eles, nós temos casinha. Nós vamos brincar de casinha hoje. Brincar de casinha é botar tudo em dia, conta, correspondência. Lavar roupa suja, porque chega com a mala de roupa suja. Arrumar outra mala, porque depois de amanhã nós estamos começando outros 10, 12 dias. A igreja primitiva viu Jesus subir. Ele falou que voltaria e ela creu nisso. Presta atenção. Eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Eles criam. Por quê? Porque ele não disse a hora e o dia. Ele não disse a hora e o dia, mas ele disse, fique apercebido. Fique ligado. Olha para quem está do teu lado e fala, Jesus não voltou naqueles dias. Tem outra vigília. Tem a vigília da meia-noite. Meia-noite é escuridão. A noite é longa, a tarde é curta e a noite é longa. Meia-noite, trevas. A igreja que viveu trevas é a igreja perseguida desde os primórdios da igreja, desde as perseguições, jogar em cova de leões, a perseguição da mentira, da idolatria. Para você inserir mentira, você tem que esconder a verdade. Então a verdade tinha que ser escondida. A salvação não é pela graça, a salvação é por compra de lugar no céu, indulgência. A salvação não é pela graça. Você vai precisar nessa missa para tirar o fio do purgatório. Não é o sangue de Jesus que te limpa quando você se arrepende e confessa. É a reza de 5 Ave Maria, 10 Padre Nosso e uma Salve Rainha que vai te livrar. Para a mentira prevalecer, precisa esconder a verdade. A igreja foi perseguida. Um remanescente fiel sofreu. Morreu em covas de leões, morreu em arenas. Mulheres foram jogadas pelos touros. Meninos foram amarrados, embebidos em óleo, amarrados em tocha para iluminar palácios dos algozes, dos matadores. No ano 300, 306, 309, foi inserida a idolatria. A idolatria exalta a mãe e diminui o filho. O Jesus da idolatria não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da idolatria nasce no Natal, morre na Páscoa. No Corpus Christi ele continua morto, porque tem a procissão do corpo morto nas cidades. Nasce no Natal, morre na Páscoa, no Corpus Christi está morto. Nasce no Natal, morre na Páscoa, no Corpus Christi está morto. Nasce no Natal, morre na Páscoa, no Corpus Christi está morto. Nunca ressuscitou, nunca subiu aos céus, nunca sentou à destra de Deus. Não é o Todo-Poderoso que faz o inferno recuar. Ou ele é um bebezinho precisando de proteção, ou ele é um esquartejado na cruz, arrebentado numa cruz, torturado, ou ele está morto dentro de um caixão. Para quê? Para exaltar a mãe. A Bíblia fala que só ele morreu na cruz por nós. Nenhum outro, não há um outro nome que importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome é salvação. Não há outro nome. Quem foi Maria? Uma tremenda mulher. Maria encontrou favor de Deus. Deus precisava de um corpo para cumprir um princípio de enviar o filho dele para a terra, porque um espírito sem corpo é ilegal na terra. Ele precisava vir em carne, porque ele tinha que ir em carne para a cruz, morrer no lugar do homem. Se ele veio como Deus, a cruz não significa nada para ele. Deus não vai sofrer. É
vier como homem, ele teve que vir em carne, para a autoridade voltar do céu para a terra para um homem, porque o homem que recebeu negligenciou a autoridade. Perdão? Não exercitou, perdeu, agora precisava devolver para um homem, porque a terra é domínio do homem. Ele só vir em carne, porque se ele vem glorificado, ninguém fica perto dele sem cair. Então Deus escolhe uma mulher muito especial. O anjo chega para ela e diz: alegra-te, muito favorecida. Ela encontrou favor de Deus. A Bíblia chama de bem-aventurada, mas a Bíblia não a chama de rainha. A Bíblia não diz que ela ressuscitou dentre os mortos. Isso é mentira, é um dogma mentiroso. Só um ressuscitou, está vivo à destra de Deus. Todos aqueles que ressuscitaram por ação espiritual de Jesus, para mostrar o poder dele, como o menino, como a filha do Jairo, como o Lázaro, estão mortos. Todos estão mortos. Todos vão ressuscitar. O Jesus da idolatria não é o Jesus da Bíblia. E para a idolatria inserir a mentira da rainha, teve que esconder a verdade do rei. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A salvação não é pelo poder da cruz, não é pelo sangue de Jesus. A salvação pode ser comprada por quem tem dinheiro. Você já ouviu falar em indulgência? Eu já vi uma indulgência escrita. Tem uma família no Rio de Janeiro que guardou, está lá no quadro da sala deles. Lá está escrito que sua santidade, o Papa fulano de tal, concede ao senhor fulano de tal, a sua esposa, seus filhos e a todos os seus agregados o lugar no céu. Portanto, que pagou, foi uma fazenda que ele pagou. Se você é rico, você pode comprar um lugar no céu. Se você não é tão rico que não pode comprar um lugar no céu e você cometeu algumas irregularidades e falhas e pecados, você vai para o inferno, mas não vai direto, tem uma parada no purgatório. E aí, se você puder mandar rezar algumas missas, que também custa dinheiro, você pode tirar do purgatório. E o pobre? Não, o pobre a gente faz o seguinte, manda ele fazer penitência, ele fica de joelho no milho, ele faz bastante reza, procissão. Procissão, pastora, procissão. Mas o Deus deles precisa ser carregado, precisa, porque não anda sozinho. Pastor, eu tive um sonho outro dia. Eu pego muito contra a idolatria. Tem um vídeo meu no meu canal oficial, que o nome é Idolatria. Idólatras do mundo inteiro têm se convertido porque escuta. Tem um livro ali fora que chama A Verdade que Me Libertou. É para abrir os olhos dos idólatras esse livro. Porque eu pego todos os textos da Bíblia que eles usam para mostrar que lá na Bíblia deles fala da loucura da idolatria. Se ele for sincero, pegar a Bíblia dele para ler junto com o livro, ele deixa a idolatria. E eu tive um sonho, pastor. Eu tive um sonho que eu estava numa casa que tinha muitos ídolos de tudo que é tamanho. E eu conversava com aquela senhora e tentava mostrar para ela que eles eram objetos feitos por homens. E do jeito que o homem faz uma garrafa, ele faz um ídolo. Do jeito que ele faz uma flor, ele faz um ídolo. Do jeito que faz um vestido, ele faz um ídolo. É obra de mãos dos homens. Não saem do lugar se não forem carregados, não ficam limpos se não tirarmos a poeira. Se a cabeça quebrar e cair dentro d'água, precisa colar a cabeça quando sai da água, porque não se cola sozinho, não sai sozinho. E aquela mulher não entendia. Aí ela saiu para fazer um café, foi para a cozinha. Os ídolos estavam todos na sala, aquele monte de ídolo. Eu tive uma ideia. Na verdade, eu não tive ideia, eu escutei uma voz que falou: pega um deles e esconde. E eu peguei um de tamanho médio, porque tinha grande, até o pequenininho. E eu peguei um de tamanho médio, tirei, levei, escondi numa sala do lado. Quando ela voltou, porque eles estavam bem arrumadinhos, ela bateu o olho e viu que faltava um.
chama ele para ele dizer para a senhora onde ele está. Aí ela falou, mas ele não vai responder. Eu falei, então pergunta para os outros que estão aqui. Aí eu acordei. A idolatria é loucura. É loucura. E todo homem e mulher de Deus que cria em Jesus como único Senhor e Salvador, que viveu nesse tempo de escuridão, de trevas, foi perseguido, morto muitos deles. Você já ouviu falar em Santa Inquisição? De santa não tem nada. É a igreja da idolatria perseguindo pessoas que não se rendiam às mentiras da idolatria. Perseguição, morte. Perseguição, morte. Agora escute bem, os cristãos genuínos aguentaram tudo isso. E o tempo da escuridão, a vigília da noite foi longa. Ela durou mais de 1.200 anos. Eles aguentavam porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Eles olhavam para o outro e falavam, aguenta, ele está voltando. Aguenta. Suporta, aguenta, ele está às portas, ele vai voltar. A qualquer momento ele vai voltar, ele disse que vai voltar. Aleluia! Olha para quem está do seu lado e diga, ele não voltou na vigília da meia-noite. O texto que eu li para você diz que tem uma terceira vigília. É a vigília da madrugada. Na minha Bíblia está escrito a vigília do cantar do galo. Quando o galo canta, porque é madrugada. Quando o galo canta, ele anuncia que vai raiar um novo dia. Não sei se você que mora em São Paulo já escutou o galo cantar. Tem alguém aqui que sabe imitar o cantar do galo? Imita para mim, por favor. Faz aí. Muito bem, pastor. Martim Lutero, Zwinglio, Calvino e outros reformistas disseram, não, a salvação é pela graça. Jesus já pagou o preço na cruz. O homem não pode fazer nada a não ser aceitar a grande salvação que recebeu. É Jesus, é apenas Ele, não é dinheiro, não é sacrifício humano. Você não precisa acender velas porque Ele é a luz. Você não precisa fazer penitência, Ele fez o sacrifício por você na cruz, já fez. O cantar do galo é o grito da reforma protestante. Você não pensa que foi fácil para a igreja da reforma protestante. Você não tem ideia das perseguições que sofreram. Você não tem ideia de quantos reformistas tiveram que ser corajosos para levantar a bandeira da verdade, para desmascarar a mentira. O poderio da igreja idólatra tinha governos nas mãos, tinha tudo nas mãos. Quando você vê a história do evangelismo no mundo, no Brasil, você vai ver o sofrimento daquelas pessoas que ousaram pregar a verdade. A quantidade de pessoas perseguidas, a quantidade de pessoas que ficaram foragidas, porque se fossem encontradas eram assassinadas. Mas eles aguentavam. Você começa a ler as cartas que eles trocavam entre si. Eles aguentavam porque eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Eles falavam, aguenta porque Ele está voltando, Ele está às portas. Já vai acabar o nosso sofrimento. Ele vai voltar em glória e vai levantar a sua igreja.
Olha para quem está do outro lado, Jesus não voltou naqueles dias. Ele subiu. E a vigília da manhã chegou. A vigília da manhã é o tempo que nós vivemos hoje. É luz. O Evangelho já rodou o mundo. Você está vendo a Síria matar missionários? O Evangelho veio de lá. Quando o Brasil estava sendo descoberto, 1500, a reforma já estava acontecendo, já começava nos bastidores, porque ela foi em 1517. Quando o Brasil estava enganado e engodado pela idolatria, lá na Europa, o Evangelho já estava trabalhando. Nós somos um país novo, pouco mais de 500 anos. A reforma protestante já tem 500 anos. Quando você vai para aqueles países, e nós viajamos o mundo todo, você chega na Inglaterra, você chega na Suíça, chega na Alemanha, o Evangelho veio de lá para o Brasil. O povo da idolatria mentia que o Evangelho era coisa de povinho, povo ignorante. A idolatria é coisa dos barões, mas o Evangelho é coisa de povinho, de gente miúda. Não, o Evangelho veio da Europa. É de lá que ele veio. O Brasil estava enforcando Tiradentes, era governado por Dona Maria Louca, de tão atrasado que era, e na Europa já tinha a reforma protestante. Mas a idolatria sempre foi nociva para essa nação, sempre. Agora, queridos, nós podemos abrir a boca. O Evangelho já rodou o mundo, ele já passou pela Ásia, ele está voltando para a Ásia, mas ele já passou, já veio de lá. Eu vou para a Alemanha no fim do ano. Eu vou pregar em novembro em Frankfurt, o Evangelho veio de lá. Roma, eu vou para lá em dezembro, o Evangelho já veio de lá. Suíça, levamos um Silk o ano passado, o Evangelho veio de lá. Mas você chega lá, as igrejas estão morrendo. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu falo que o Evangelho é como um bastão. Tem uma corrida de revezamento que tem 4 turmas. Uma turma corre, passa para outra, corre, passa para outra, corre, passa para outra. E quando a 4ª turma ganha, todos ganham, subiu no pódio, todo mundo tem a vitória. O Evangelho é assim, são 4 vigílias, 4 momentos da igreja, 4 turmas. Eu acredito no que eu estou pregando, senão eu não pregaria isso há anos. Eu acredito que nós temos nas mãos um bastão, que é o bastão de passar o Evangelho. E eu acredito que esse bastão está sujo de sangue. Uma geração passando para outra geração, um bastão sujo de sangue. E não é só o sangue de Jesus. É o sangue de homens e mulheres que morreram para o Evangelho chegar até nós. Mártires que pagaram com a vida o preço para que eu e você fôssemos salvos, tivéssemos a liberdade que temos, vivêssemos o que vivemos. E o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos levando esse Evangelho? Somos religiosos, viemos à igreja e gostamos muito da igreja. Domingo o pastor é tão simpático, a pastora é tão simpática. Esse lugar é um lugar bom para trazer filhos, trazer crianças. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Quantas vidas foram salvas? Quantas foram libertas? Você sabia que só nesse ano que passou, 16 pastores suicidaram no Brasil?
e filhos de pastores, esposas de pastores, por uma igreja que não acredita em libertação, só fica na religião. O que nós estamos fazendo? Paulo dizia, ai de mim se não pregar o evangelho, o apóstolo Paulo, ai de mim, ai de mim. Eu imagino o apóstolo Paulo com uma internet na mão, com redes sociais na mão, mandando mensagens do trono da graça nas redes sociais. Eu tenho um canal oficial no YouTube, chama Tânia Tereza Oficial. Inscreva-se, escute o que tem lá, vale a pena. Eu tenho um genro que é veterinário, minha filha é veterinária. Eles gostam de esportes radicais, paraquedismo, montanhismo, mountain bike. Então eles consultam vários canais no YouTube, eles consultam tudo sobre veterinária e tudo sobre esportes radicais. Eles têm assinatura de vários canais. E ele fala para mim, meu genro fala para mim, minha sogra, todos os canais que a gente frequenta, à exceção dos seus, são muito bem produzidos. Deve ter uma alta equipe de mídia, tudo com alta tecnologia, tudo tem aquela música de entrada, aquela chamada, luzes, imagens. Todos eles têm alto nível, alto padrão tecnológico. O seu canal é o pior canal que tem no YouTube. Às vezes tem vídeo que a senhora faz na varanda, o pastor Otto que está filmando, aparece o dedinho dele lá. Porque ele esquece, ele bota o dedo na frente do celular. Ele diz, mas nenhum dos canais que eu visito tem 13 milhões de visualização. Sabe por quê? Porque não é high-tech. Não tem alta tecnologia, mas tem alto céu ali. Tem palavra bíblica, tem palavra de revelação, tem ensino profundo da palavra de Deus. Eu imagino o apóstolo Paulo com um canal no YouTube. Nós temos essa ferramenta nas mãos, o que nós fazemos com ela? O que fazemos com ela? A quantidade de horas que gastamos mandando brincadeirinhas. Não tem nenhum problema você brincar de vez em quando, ser bem-humorado. Mas o que você está fazendo para implantar o reino de Deus? O que a nossa geração, esse tempo agora, você vai olhar para mim e falar, pastora, a senhora não é da minha geração, eu tenho 30, a senhora tem 70. Sou assim, eu estou viva e ativa no planeta Terra. Pago imposto de renda, sou dessa geração sim. Já fui de 3, eu já estou sendo da 4ª, mas eu sou dessa. O que nós vamos deixar? Quando você partir, qual é o legado que você vai deixar para outra geração? Um legado de religião? Um legado de vida cristã? Quando Jesus falou, eu tenho contra ti que deixasse primeiro amor, eu acho que ele estava olhando para nós, para a geração que vai receber de volta. Eu acho que Deus está retardando essa vinda para nós termos um choque do Espírito Santo e sermos incomodados pelas vidas e vidas e vidas que estão indo para o inferno. Pelo tanto de gente que está morrendo sem Jesus. Pelo tanto de jovens que estão perdidos. Recebendo um bombardeio de heresias. Ou recebendo um bombardeio de vãs filosofias nas universidades. Só tem uma luz que pode mudar isso na terra, é a igreja.
Quando Jesus andava entre os homens, ele dizia: eu sou a luz do mundo. Quando ele está prestes a partir, ele diz: vós sois a luz do mundo. É você que é a luz. É você. Ele nos disse que deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas é um sal grosso, tão grosso, daquele que você passa na carne, que vira carne de sol, que a mosca farejeira não chega. O pecado não chega. A sujeira não chega. A única maneira de termos autoridade na terra é sermos cheios do Espírito Santo. Foi quando o Espírito veio sobre Jesus que a autoridade chegou. E a única forma de sermos cheios do Espírito Santo é termos vida com Deus, queridos. É termos santificação. Eu quero terminar esse meu tempo aqui nessa igreja dizendo para a igreja: acorda. Acorda, busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto se atenta. Enquanto se pode achar. Porque vai chegar um dia que acabou. Acabou. Eu não posso deixar o meu vizinho morrer sem ouvir falar de Cristo. Eu não posso deixar o meu colega de trabalho morrer sem ouvir falar de Cristo. Não posso deixar minha família se perder. O homem fica tão preocupado com as coisas do mundo. Ele esquece das coisas espirituais. Vocês não são desse mundo, como eu desse mundo não sou, Jesus falou. Você é de outro mundo, você é Joe. Você é Joe. Quando alguém chegar para vocês, adolescentes, olha bem. Quando alguém chegar para vocês e falar assim: vocês precisam transar também, porque todo mundo transa aqui no colégio. Você vai falar: esse povo que transa é desse mundo, eu sou do outro mundo. Eu sou Joe. Eu sou Joe. Quando alguém falar para você, mulher, olha, toda mulher gosta de futilidade, gosta de ficar de pendurada em televisão, vendo as porcarias que tem aí, você vai falar: pois é, mas eu não sou desse mundo, eu sou Joe. Eu sou Joe do outro mundo. Quando alguém chegar para você, homem, e falar: isso é coisa de homem, pornografia, um adultériozinho, isso é coisa de homem. O homem tem testosterona. Um dia, pastor, eu estava ministrando para homens, para líderes, e eu falava de santificação para eles. Sem santidade ninguém verá a Deus. Os anjos no céu, eles ficam uns para os outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia de sua glória. Porque eles viram um anjo esquecer-se da santidade de Deus, virar demônio. Eles ficam lembrando uns para os outros que Deus é santo, para que eles não se esqueçam disso. E eu falando que a santificação é inegociável para Deus, porque Ele expulsou um anjo do céu. Ele expulsou o homem do paraíso e Ele não chegou perto do filho dele na cruz, porque o meu pecado estava lá, não chegou. O grito de Jesus na cruz não é que dor, que vergonha, que humilhação. O grito dele na cruz é: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o Pai não chegou perto dele enquanto o meu pecado estava lá, nem perto do filho dele. E eu pregando sobre isso. E aí, como não era um curso, não era um culto, era um curso, tinha interação. E um daqueles homens fala para mim: a senhora fala isso porque a senhora é mulher. Mulher é diferente de homem, graças a Deus. Então, os desejos masculinos são mais fortes que das mulheres. Eu falei: mas não existe tentação que não pode ser suportada? A Bíblia diz isso. Olhe para os braços do Senhor que você resiste. A senhora fala isso porque a senhora nunca experimentou uma tentação como um homem experimenta.
Eu falei, o senhor está me dizendo que é irresistível a promiscuidade para o senhor? Se é isso que o senhor está dizendo, eu sei como resolver isso. Porque o senhor fala, você não sente o que eu sinto. Pois se eu sentisse o que o senhor sente e tivesse como irresistível essa tentação, sabe o que eu ia fazer? Eu ia cortar esse negócio fora. A senhora enlouqueceu? Eu falei, não. Eu ia virar eunuco, mas eu ia entrar no céu. Teu olho te faz pecar? Arranca. O teu braço faz pecar? Arranca. O teu olho te faz pecar? Arranca. É isso. Mas não negocia. Não negocia. A Bíblia termina, sabe como? Aquele que é santo santifique-se mais. Mais ainda. Querido, Jesus está voltando. Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço por nossas vidas. A cruz é de graça para nós, não é para Ele. Não. Eu sei que foi pago um alto preço. Nós temos um compromisso com o céu de não negligenciarmos tão grande salvação. Essa salvação é o seu bem mais precioso nosso. Nunca ouvimos, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Nunca ouvimos isso. E mais que isso, essa salvação nos dá uma incumbência. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Anunciar as boas novas de salvação. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus é o Espírito que veio sobre a igreja. Ele vem para salvar, curar, libertar. Mas a libertação não é um fim em si mesmo. A libertação é para que você produza frutos. Todo ramo que sai de meu Pai limpa para que produza frutos, mais frutos ainda. O papel de ganhar almas é da igreja, o papel de libertar é da igreja, o papel de orar pedindo cura é da igreja. E a igreja não é um prédio, paredes, material de construção. A igreja é um corpo vivo de Cristo na face da terra. Sou eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. Amém. Querido, Jesus está voltando. Eu creio nisso. Eu creio que estamos vivendo a quarta e a última vigília. Eu creio. E eu tenho visto com os meus olhos que aonde o Evangelho já caminhou, o amor já subiu. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos sendo levantados no Brasil como um povo que está avivando e levando avivamento para as nações. O Evangelho está fazendo o caminho de volta. Por isso eu creio que está chegando a hora. Então, em nome de Jesus, abre os teus olhos, vigiai. Vigiai. Porque não sabeis quando virá o dono da casa. Mas ele vai voltar. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, nós te damos graças. Porque vivemos num tempo, Pai, em que já foram descortinados os mistérios da tua palavra. Vivemos num tempo em que profecias já se cumpriram. Vivemos num tempo, Pai, em que já podemos com os nossos olhos ver e com o nosso espírito testificar o que o Senhor já fez na humanidade, Pai. Senhor, a vida do teu Filho ao mundo é inegável. Até aquele que é incrédulo sabe que ele veio. Mesmo não acreditando que ele é o Filho de Deus, sabe que ele veio e morreu na cruz. Sabe que a humanidade foi dividida em antes e depois da vinda dele. Nós sabemos quem ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós sabemos que ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nós sabemos que ele morreu naquela cruz para que nós vivêssemos eternamente com o Senhor. E nós somos aqui o teu povo, o teu corpo, os teus filhos, e queremos resplandecer a tua glória, Senhor, nessa terra.
poder de filhos para fazer o inferno recuar. Queremos deixar uma plantação, Senhor, que vai frutificar. Queremos que quando chegar o dia da nossa partida, nós podemos, como teu filho Jesus, dizer: eu cumpri o que o Senhor me determinou a fazer. Eu cumpri, Pai. Cumpri o meu chamado. Por isso, Pai, tira-nos da comodidade. Tira-nos, Pai, do comodismo. Tira-nos. Se você quer ser batizado com um batismo de amor, amor pelas almas perdidas, se você quer ser batizado com o amor que Jesus derramou na terra, fique em pé.